Sim, professor. Pronto. Vocês chegaram a fazer alguma coisa no material? Não sei. Eu fiz um slide. Pronto, por favor, coloca aí, que aí depois a gente vê as outras meninas. Conseguiu? Está carregando. Viu? Tá abrindo. Professor, eu não consegui traduzir esse artigo todo, não, naquele site que o senhor indicou. Eu É, só consegui, só traduzir as duas primeiras páginas. Aí eu fiz assim. Peguei um resumo, consegui traduzir o resumo e um pouquinho da metodologia e da introdução. E a conclusão, como era certo, certo. pequenininho, eu coloquei no Google Tradutor. Aí eu não sei mais ou menos Tá, na íntegra, não. Só fiz o slide baseado tem no que que eu vi, certo? começar, né? Pode ir. Bem, pessoal, boa tarde. É, o Tá, artigo tá. que eu, o artigo que eu e Jéssica escolheu, de acordo com o que o professor colocou lá no grupo, foi esse que é o tratamento e prevenção de entorse aguda e recorrente de tornozelo, uma visão geral de revisões sistemáticas com meta-análise. Certo. Só explicando um pouquinho o que é a entorse aguda de tornozelo. Isso é uma causa comum de morbidade em adultos jovens, de 15 a 35 anos, pode ser, geralmente acontece muito em atletas, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Eu vejo muito isso no dia a dia. O mecanismo mais comum é que envolve supinação e inversão do pé, resultando em danos estruturais laterais do tornozelo. Ou seja, em algumas também tem os graus de lesão de entorse aguda do tornozelo, que pode afetar também a questão do ligamento e o estiramento do ligamento talofibular anterior, também pode acontecer. É, É, todos os ligamentos laterais, né? Principalmente. o objetivo do artigo foi fornecer uma visão geral sistemática das revisões sistemáticas que avaliam estratégias de tratamento para entorse aguda de tornozelo e instabilidade, instabilidade crônica do tornozelo, alguma coisa assim, estava traduzido. Uhum. O projeto teve uma visão geral das revisões sistemáticas de intervenção e os participantes, indivíduos com entorse aguda de tornozelo. Eles pegaram vários artigos, pelo que eu entendi, é, se eu não me engano, foram 45 artigos que eles tiveram como referência para poder eles se basearem no tratamento. Certo. Aí, dentro do artigo, eles falam sobre ultrassom, sobre terapia por exercício, acupuntura ou cirurgia e também o uso de drogas, anti-inflamatórios, essas Sim. coisas. Aí eles, no Legal. artigo, eles tentam descobrir qual desses evidências, tem fortes evidências. Aí o Qual seria o mais resultado, indicado, né, para tratar as entorses, não é isso? isso. O resultado foi que, diante desses 46 artigos que foram incluídos, as análises tiveram a pontuação média de 6,5 a 11 na ferramenta de avaliação da qualidade Amster. Houve fortes evidências de reforço e moderada evidência de treinamento neuromuscular na prevenção de uma entorse de tornozelo em relação do inchaço e função após o entorse. Houve fortes evidências de não esteroides, drogas inflamatórias e mobilização precoce.
com evidências moderadas que apoiam técnicas de exercício e terapia manual. Houve insuficiência de evidências para apoiar o uso do ultrassom na entorse do tornozelo. Aí depois que tem toda a questão da introdução, da metodologia, que eu não consegui pegar a fundo, eu coloquei um pouquinho aqui da terapia por exercício. Aham. Aí alguns exercícios que podem ser feitos em entorse de tornozelo. Na primeira imagem eu coloquei um pouquinho de terapia manual. Na segunda imagem, onde ele está empurrando a parede, forçando como se fosse não sei se é não sei explicar direito esse exercício, professor, mas é como se Essa ele a foto que tá de branco ou de verde em cima? o Tá de falando. branco. O de branco ele tá apoiado na parede, como se ele estivesse fazendo um alongamento da musculatura, né, da panturrilha, né, bíceps da perna posterior. Também estica um pouquinho a anterior, né, mas principalmente a perna de trás. Agora, se o intuito fosse, por exemplo, avaliar dorsiflexão do tornozelo, você ia avaliar da perna da frente, que é até o nome do teste, chamado longe teste. Você apoia essa mesma posição, apoia essa perna da frente com o joelho encostado na parede, os pés um pouquinho afastados e você mede a angulação do tornozelo. Entendi. E nesse gifzinho, esse gif que está bem pertinho Certo? desse título, eu vejo muito esses exercícios. Quando eu vejo falar de entorse de tornozelo, eu vejo muitos fisioterapeutas utilizando ele. Que é como Porque se isso é uma técnica de correção articular, da articulação do tornozelo. E não sei se dá para você ver que no GIFzinho tem uma faixa, né? Essa é, faixa é a faixa do Mulligan. O método Mulligan utiliza essa faixa associado com exercício, né? Com a terapia manual mobilizando e o paciente faz o exercício ativo. É uma combinação de coisas aí. Tem a mão do paciente lá no local mobilizando a articulação do tornozelo no sentido posterior. O paciente está se deslocando no sentido anterior para tentar corrigir essa articulação. E esse cinto também ajuda, né, na técnica. É, eu achei bem interessante essa técnica que estão realmente utilizando. Na Eu terceira, poderia fazer a mesma coisa, só sem a faixa, daria igual também. sem a faixa, Pode fazer também. A faixa é só um plus. a faixa não dá nenhum tipo de resistência não, né, professor? Não, não. Aí é mais para poder fazer o ajuste articular mesmo. Entendi. Na terceira foto, ela realiza um movimento eu acredito que seja um movimento de um pouquinho de flexão do quadril associado à dorsiflexão, só que com um pezinho. Sim. É um trabalho de resistência de maneira geral, né? De Isso. força, né? Certo, pode seguir. Aí nessa outra imagem, coloquei vários exercícios que também podem ser utilizados, Certo. todos trabalhando com o mesmo intuito. No primeiro exercício, como se é o teste que o senhor falou, acredito que seja aquele teste para a mobilidade do tornozelo, na quarta foto. Sim. Na quinta foto, ela realiza esse exercício eu pensei em ser como se fosse um cabozinho. Ela se apoia nele para realizar o movimento anterior. Acho que O nome do exercício chama de avanço, né? Avanço unilateral. Só que além de fazer o avanço, né, ficar na posição, então a primeira foto, ela ainda se desloca para frente, que isso. aumenta, né, a dorsiflexão do tornozelo. E no, na sexta foto também a mesma intenção de aumentar a dorsiflexão, só que ele utiliza uma faixa, não é isso? Uma faixa Faixa lá. elástica, então fica um terabano, né? E Igualzinho na sétima. igualzinho na sétima. Na sétima, eu pensei também além dela fazer esse exercício que ela está meio que fazendo de adução, ela poderia fazer também uma inversão ou uma eversão, No utilizando caso da a sétima posição. aí,
se poderia até botar o paciente deitado na maca com uma faixa elástica sobre a perna e o paciente fazer dorsiflexão, flexão plantar, inversão e inversão. Certo? Certo. Pode seguir. E concluindo, o artigo diz que essa revisão se resume à base de evidências de várias intervenções projetadas para tratar e prevenir entorse aguda do tornozelo e instabilidade crônica do tornozelo. E a melhor síntese de evidências de análise foi que a terapia por exercício, ela impede a recorrência de entorse de tornozelo. A eficácia de cirurgia e acupuntura são controversas e não há evidência suficiente realmente para a eficácia do ultrassom. Desencorajando a ultrassom, né? E é engraçado que é o que mais você vê nas clínicas aí fora. O paciente chega com entorse, qual é o equipamento que a galera vai usar? Um deles, ultrassom. Ultrassom, verdade. Não é verdade, pessoal? E aí você vê que tá dizendo aí não, né? E só uma frasezinha para terminar, que a melhora constante é melhor do que a perfeição adiada. Sem dúvida. Tá inspirado aí na frase, né? Pode voltar lá para o início rapidinho. E alguém tem alguma pergunta? Ficou claro que a amiga falou? Alguém quer ver que coisa, né? Que eu perguntar, né? Se alguém tem alguma pergunta, ninguém responde nada, né? Ainda bem, né, professor? Nessa hora. Oi, não deu para ouvir, não. Não, não falei nada, não. Ah, tá bom. Então, assim, nessa hora ninguém vai perguntar nada, né? Mas alguém quer completar alguma coisa ou tudo bem? Eu sei que ainda vai ter os outros, né? É só para a gente comentar rapidinho como ela foi pequenininho, né? Foi legal aí de ver. Primeira coisa, deixa eu até tentar controlar aqui também. Primeira coisa, veja que quando vocês verem o termo assim, tá todo mundo vendo a primeira folha do artigo aqui? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim, professor. Toda vez que, primeiro que é um trabalho de 2017, então tá, né, aí 3 anos só, então tá legal, né, tá mais próximo da nossa realidade. Toda vez que você vê o termo assim, vocês conseguem ver meu mouse, que tá mexendo meu mouse agora aqui. Toda vez que você vê assim, o termo overview, que é como tá aqui, ó, overview of systematic review com meta-análise. Na verdade é uma revisão da revisão sistemática. É como se até esse ano de 2017 eles pegaram todas as revisões sistemáticas existentes sobre tratamento e prevenção de lesão de tornozelo em tosse e fizeram uma revisão das revisões sistemáticas. Deu para entender? Geralmente, quando você tem uma revisão sistemática, a revisão sistemática geralmente pega todos os ensaios clínicos até aquele ano e faz uma revisão em cima dos estudos clínicos. Esse trabalho das meninas aqui é uma revisão das revisões sistemáticas. Então, é um documento, possivelmente, se tiver com a qualidade boa, né, ele todo, que é bem importante, assim, para você confiar. Veja que aponta coisas aí interessantes de comentar. Por exemplo, deixa eu passar. Aí as meninas aqui definiram bem, né, da entorse, falou o mecanismo. O mecanismo mais comum, geralmente, é esse mesmo de flexão plantar e inversão, no caso, que está aqui como supinação e inversão do pé. E aí você vai ter mais os elementos laterais sofrendo, mas pode acontecer entorses no oposto também. Geralmente, quando ocorre no oposto, você tem fratura do malelo medial associado, e você vai ter lesões de ligamentos mediais, né, deltoide e tal. Normalmente é esse mecanismo que está aqui na foto, certo? E tem os graus, realmente, grau 1, 2, 3, 4, né? Os primeiros graus mais tranquilos, tratamento conservador, beleza. Quando tem aquele grau que rompe tudo, e aí geralmente precisa talvez passar por um procedimento cirúrgico primeiro para depois fazer fisioterapia, mas em todos eles vai ter o trabalho da fisioterapia. Aí o objetivo, né, do trabalho, né, isso aqui tirado do artigo, né, foi uma revisão geral sistemática das revisões sistemáticas, então uma revisão das revisões para ver, né, a avaliação e tratamento desse tipo de patologia, certo? Aí ela viu, né, e chamou a atenção, né, que eles pegaram várias intervenções diferentes e queriam ver o que teve de efeito ou não para o tratamento da entorse. Então, desde remédio, acupuntura, cinesioterapia, a parte cirúrgica, eletro, né?
E tem alguma parte aí, acho que no resultado, né, que fala cinesioterapia, terapia manual associada, né? Se eu não me engano, eu vi alguma coisa de terapia manual também. Então, ó, eles pegaram 46 estudos para poder, né, fazer análise. E aí, olha essa parte aqui que é interessante a gente ver, né? Ou havia. Eita, passou. Deixa eu voltar. Antes da gente ver as fotos dos exercícios. A gente já sabe, né, pela literatura no geral, que o exercício é o que é mais bem recomendado de tudo que tem na fisioterapia. Mas aqui está assim, ó. Havia fortes evidências de reforço a moderada evidência do treinamento neuromuscular na prevenção e recorrência da entorse. Vocês sabem a diferença, pessoal, de uma evidência fraca ou leve, moderada e forte? Sim ou não? Pode ser sincero aí se não souber. Você sabe a diferença Não, entre a evidência moderada, forte e fraca? Só a Alice aqui não, os outros sabem ou ninguém sabe. Digam aí, pessoal. Ninguém se pronuncia. Vocês estão com a cabeça aqui ou vocês estão com a cabeça nas provas? Como é que vocês estão hoje? Jéssica botou que não. Uma evidência, quando ela é considerada fraca, é porque não tem muitas informações acerca daquilo e geralmente é uma evidência que se diz assim, que não confie naquilo ali. Aquela informação não é muito valiosa. Uma evidência moderada é uma informação que você, tipo uma sugestão, tem grandes indícios que sim, talvez você possa confiar. É sugestivo que sim. E quando você tem uma evidência forte, é uma evidência tipo assim, não tem dúvidas, pode confiar naquela informação. Se deu para entender a diferença. Então, assim, quando você vê alguma coisa que está com a evidência forte dizendo, ou quando tem assim, ó, por exemplo, embaixo aqui, ó, houve insuficiência de evidências suficientes para apoiar o uso do ultrassom. Ou seja, não existe muito artigo respaldando assim, ó, faça ultrassom para entorse do tornozelo. Qual o resumo que a gente tira disso aqui? Talvez não vale nem a pena usar ultrassom nas entorses do tornozelo. Não vai mudar muita coisa. Isso, pessoal, a gente está dizendo pelo estudo, tá? Não estou dizendo assim que você nunca vai pegar alguém de tornozelo e não vai fazer uma ultrassom. Você pode até fazer, mas sabendo que talvez não está tendo grande efeito para esse paciente. Agora, existe o outro lado também, o lado que às vezes ele vai pedir para você, hoje não vai ter aquele gelzinho não, mas sabendo que o gelzinho, pelos estudos pelo menos, de entorse, não teve nenhuma melhora, não tem evidência nenhuma que funcione. Para o desfecho, né, dor no tornozelo, inchaço, etc. Às vezes aqui também, cadê? Aí tá. Ó, para os resultados combinados de dor, inchaço e função após entorse, há fortes evidências dos remédios, né, não esteroidais, drogas inflamatórias, ou seja, o remédio pode ajudar agudamente, né, no início, mas crônico não vai, e mobilização precoce. Ó, mobilização entra terapia manual, né, que é com evidências moderadas. Ó, técnicas de terapia manual e exercício. Por isso que a amiga depois apontou exercício. Exercício também vai ser muito importante quando a gente pensa nas questões crônicas a longo prazo. Se é uma paciente que chega, né, um pós-entorse de mais de 3 meses, isso aqui que está nas fotos é que vai ter que ser feito com ele, exercício. Certo? Alguém tem alguma pergunta sobre os exercícios ou tudo tranquilo, pessoal? E aí, no geral, no final do trabalho, né, aqui, ela bota na conclusão e aí ele sintetiza exatamente isso. Ó. As evidências de alta qualidade indicam forte evidência para terapia por exercício, né, impedindo a recorrência do entorse do tornozelo. A eficácia de cirurgia e acupuntura são controversas, ou seja, não tenho a certeza mesmo sobre isso. E o ultrassom ele nem encoraja. Não há evidência suficiente da eficácia do ultrassom. Então, o ultrassom você nem precisa usar. Usar ou não vai fazer diferença. Segundo esse trabalho, tá? Pode fechar aí agora, Alice. Não sei se você consegue fechar aí. Fechou, não foi? Mais algum aí? Quem seria os próximos? Rafa e Thaís, Mirella Adline, quem que agora vai comentar? Que cada dupla ficou com um trabalho, não foi? Pessoal, vocês estão aí ainda? Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Sim, professor.
Quem É, seria... vou mandar pelo seu zap. Tá, beleza. Manda lá para eu poder abrir aqui, né? Vou mandar, avisa. Mandou? Pera aí, professor, rapidinho, tô mandando. Certo. Mandei. Tô tentando abrir já aqui. Ver se a gente consegue compartilhar aqui agora. Veja agora se aparece. Tá aparecendo aí? Tá sim. Pronto, pode começar. O nosso artigo fala sobre a eficácia das propriedades proprioceptivas e treinamento neuromuscular comparada à órtese na redução da taxa de recorrência de entorse de tornozelo em atletas. Uma Certo. revisão sistemática e meta-análise. Pode passar, né? Pode. Pode ir. A entorse de tornozelo em atletas. As entorses de tornozelo são lesões musculoesqueléticas comuns, nas quais os ligamentos do tornozelo parcial ou completamente se rompem devido ao alongamento repentino. Pode passar. Aí imagem mostrando, né? Pode. Certo. Mostrando os graus. Aí os graus de entorse, grau 1, grau 2 e grau 3. Certo. Os objetivos do artigo: avaliar e estabelecer as melhores evidências disponíveis para determinar a efetividade do tratamento proprioceptivo e treinamento neuromuscular, comparada à órtese na redução da taxa de recorrência de entorse de tornozelo em atletas. Certo. Pode passar? Pode. Uma coisa que não tem num artigo é que foram realizados em 220 participantes, entre homens e mulheres de 18 a 70 anos. Certo. Aí pode passar. As condutas fisioterapêuticas. Os principais objetivos durante a fase inicial da reabilitação do tornozelo são reduzir o edema, a dor, além de proteger o ligamento já em recuperação. Como em todas as lesões musculoesqueléticas agudas, o tratamento inicial deve ser dirigido para limitar o edema e o tratamento inicial inclui crioterapia, eletrocompressão, elevação, repouso e proteção. Certo. Exercícios Tem neuromuscular. um protocolo chamado, inclusive, protocolo Price, do jeito que você está falando, né? Que é crio, compressão, elevação, repouso. Tem um nomezinho, inclusive, é protocolo Price, que agora chama Police. Pode seguir.
O exercício neuromuscular. O treinamento neuromuscular é fundamental para o atleta, que correm principalmente para melhorar a performance e evitar risco de lesão. Progressão de equilíbrio estático em posição ortostática sobre uma perna, utilizada para melhorar o equilíbrio e a propriocepção do membro inferior. Essa atividade também pode ser dificultada com a seguinte progressão. Pode passar. Passou? Passou. Atividade na prancha de equilíbrio em posição ortostática sobre uma das pernas, utilizada para ativar a musculatura distal da perna e para melhorar o equilíbrio e a propriocepção do membro comprometido. Na figura A, prancha de equilíbrio em pé sobre uma perna de olhos abertos. Figura B, prancha abaulada em pé sobre uma perna de olhos fechados. Pode passar. A imagem C. Sistema CAT. Em pé sobre uma perna, olhos abertos, dedos estendidos de modo que apenas os calcanhares e as cabeças metatarsais estejam em contato com o solo. Em pé sobre uma perna em superfície instável, enquanto realiza atividades funcionais. Exercícios de propriocepção. O treino proprioceptivo ajuda a treinar o sistema proprioceptivo, essencialmente em atividades estáticas. Aí na figura 1 aí, chutar com a perna em posição ortostática, utilizando abdução, adução, extensão e flexão do lado não acometido, enquanto o peso é apoiado sobre o lado afetado. Aumenta a força e a propriocepção. Mini agachamentos. Sobre a perna acometida, estimulam o apoio de peso e aumentam o retorno proprioceptivo. Pode passar. Aí a gente vai falar aqui um pouco sobre as órteses. As órteses tornozelo-pé destinam-se a controlar a velocidade e a direção do avanço tibial, à base de apoio adequada, ao mesmo tempo que satisfazem demandas específicas para a marcha aceitável. Existem vários desenhos de afro construídas com uma grande variedade de materiais com a finalidade expressa de satisfazer as necessidades de cada paciente. Frequentemente, os desenhos padrão de afro são modificados com base nos requisitos peculiares da prescrição ortótica, considerando a grande variedade de afro e de desenhos sob medida. A compreensão dos desenhos padrão e dos componentes individuais fornece ao fisioterapeuta uma base sólida para o tratamento da maioria dos pacientes. Órteses articulares e controles para o tornozelo. Pode passar. Aí, professor, no artigo tinha falando sobre alguns tipos de órteses. Aí eu coloquei aí algumas imagens, e essa primeira aí é a órtese ARCAST A60, a órtese Sport, não sei falar isso aí, Stirpe, e o suporte para tornozelo. Falava muito no artigo sobre essas três que eles usaram. Pode passar. Chega já lá. Aí, conclusão. Esta revisão sistemática do efeito geral sugeriu que as evidências atuais, nível 2, não favorecem o uso do PNT sobre órtese na redução da taxa de recorrência de entorse de tornozelo. Os fisioterapeutas são aconselhados a usar PNT ou órtese de acordo com a preferência do paciente e sua própria experiência. Certo. Finalizou aí? Finalizei. Vou só fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo, assim, comentar tudo de uma vez. Vou baixar o das meninas aqui que mandaram, né, Thaís e Rafa. Aí elas falam também. Depois... O meu de Rafaela, a gente não fez só com um artigo só, a gente pesquisou vários, aí de acordo com o nível de evidência, colocamos as fotos do exercício. E depois eu comento dos dois de uma vez. Para não ficar para e volta, a gente acaba perdendo mais tempo.
Não é que perde tempo, mas vai se tornar mais longo a situação. Aí deixa eu só baixar aqui de vocês. Só um momento. Porque aí vocês já falam tudo, depois a gente já fica no final só discutindo, só debatendo. Que ele está baixando aqui. Mas veja que a maioria, né? Nos 2 trabalhos, acho que os das meninas também, muito focado em exercício, né? Cinesioterapia o tempo todo. Isso. Ou muita parte, né? Na maior parte do tempo, na verdade. Então, isso é para a gente ver que a disciplina que você viu lá, cinesioterapia, tem bastante valor, né? No dia a dia, prático. E a gente às vezes despreza, né? Veja se aparece aí, abrindo. Abrindo ainda. Acho que agora vai. Veja se aparece. Pronto. Sim, Seu? aparece. Apareceu. Aí eu vou pedir para as meninas começarem falando aí, seguir, né, o barco, aí depois eu comento dos dois. Pode ir. Pronto. Cadê? Passar isso. Pode passar? passar. É a apresentação do entorse tornozelo. Beleza. Aí aqui nós colocamos um pouco da anatomia, que está mostrando a tíbia, a fíbula, o complexo ligamentar medial, o ligamento talofibular anterior, o ligamento fíbulo-calcâneo, que é onde está lesionado essa partezinha, o ligamento talofibular anterior, que também está lesionado, onde está mostrando a setinha nessa partezinha vermelha. Sim. Aí está mostrando no momento que o pé ocorre a lesão, né? Os ligamentos que foram afetados. Aí no lado direito está novamente a tíbia, a fíbula, o talos, o calcâneo, o cuboide, os metatarsos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, as falanges, o cuneiforme intermédio, agora, sim, e o cuneiforme lateral. E o navicular também, esqueci. Navicular. Pode passar. Pode passar. De tornozelo, que é um movimento violento com estiramento ou ruptura de ligamentos de uma articulação, e a entorse do tornozelo é uma das lesões musculoesqueléticas frequentemente encontrada na população ativa e que geralmente envolve lesão dos ligamentos laterais, ocorre com maior frequência nos atletas de futebol, basquete e vôlei, correspondendo a cerca de 10 a 15% de todas as lesões nos esportes. Pode passar. Certo. Pronto. O mecanismo de lesão, a estabilidade lateral do tornozelo é dada pelo mecanismo contensor dos ligamentos talofibular anterior, posterior e talocalcâneo, associado ao terço distal da fíbula. O mecanismo de lesão habitual é a inversão do pé com flexão plantar do tornozelo, numa intensidade além do normal, que acontece geralmente ao pisar em terreno irregular ou degrau. Este movimento proporciona uma lesão que se inicia no ligamento talofibular anterior e pode progredir para uma lesão do ligamento calcâneo fibular, com o aumento da energia do trauma. A lesão do ligamento talofibular posterior é rara, ocorrendo apenas na luxação franca do tornozelo. Aí tem a classificação, né, da entorse tornozelo, que é o grau 2, 3, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Deve ter digitado errado aqui. 2 e 3. Foi, isso. Eita, ficou trocado na hora de escrever. O 1 é que não tem rompimento do final de montar. O tendão, que é uma lesão que tem edema, tem dor, mas não é tanto. No 2 já é um grau mais moderado, o paciente sente uma dor moderada, edema, tem alguma perda funcional, tem um aumento da amplitude articular fisiológica aumentada por causa da ruptura parcial dos ligamentos. Aí o 3 já é um grau severo, que muitas vezes que é cirúrgico, que tem todas as rupturas do ligamento.
Pode O outro passar. slide das meninas tinha foto também, então não tem problema não. Tá. Aí aqui a avaliação, quando a gente vai ter um paciente desse, é exame físico, que é inspeção, palpação, aí tem a avaliação funcional dos movimentos do tornozelo, aí a avaliação da marcha, que também é importante, que é comprometida, e tem também os exames complementares e os testes específicos. Pode passar. Esse aqui são o teste de gaveta posterior e anterior, que pode ser subjetivo também. Certo. Aí colocou, pode passar. Esse aqui é um teste, eu vou colocar o nome aqui no chat. Peraí. Né, não sei como é que tem lá, mas o Star Balance e o Não, Balance. é isso mesmo, eu achei interessante ele. Aí eu vou falar um pouquinho dele. Vamos lá. Esse teste consiste em mini agachamentos unipodais realizado no centro de uma rosa de ventos composta por 8 direções diferentes, com um ângulo de 45 graus entre si. O membro inferior, que não está apoiado no solo, tenta alcançar a maior distância do membro de apoio, e cada uma das 8 direções. Quanto maior a distância atingida, maior a demanda sobre os sistemas de equilíbrio e o controle neuromuscular, representado uma maior estabilidade no tornozelo. Seria mais um teste assim funcional, eu acho. Seguir? Pode passar. Já comento tudo. Aí aqui a figura mostrando a mobilização articular com movimento de treino de marcha. Pode passar, professor. Pronto. Aí aqui ele está mostrando como é que pode ser realizada essa mobilização articular, os movimentos. No caso. Certo. Pode seguir? Pode seguir. Pode Aqui é um passar. somatório dos outros, né? Isso. Esse aqui é a primeira imagem, é um exercício proceptivo na tauba de equilíbrio, e que a paciente faz vai para lateral e volta para lateral de novo. E o segunda imagem são exercícios isométricos para os fibulares, que ela pressiona a bola contra a parede com o pé. Pode passar. Pode. Eu falando com o microfone desligado. O alongamento da panturrilha e o movimentos de flexão plantar. Está realizando com o auxílio desse... Flexão plantar e dorsal, o disco. Isso. Pode passar. São exercícios o exercício de resistência, que é progressiva para a eversão do pé. Pode passar também. Aí aqui são vários exercícios. Aí, tem o teraband. Tem com o teraband, tem com esse da parede, que Lícia até falou dele. E também tem os movimentos. Aí são uma série de exercícios. Pode passar também. Com alongamentos esses. Aí são exercícios de propriocepção. Certo. Aqui siga. Tem mais? Tem. Também de propriocepção, que é treino sensório motor. Onde é para com superfície diferente. Exatamente, dificultando as superfícies, né? Isso. Pode passar. Também dificultando o exercício também, que é o apoio unipodal, nesse negócio de madeira, seu nome não. E esse lado, do lado direito, não, esquerdo, é uma cama elástica. Isso. Pode passar. Aqui também são exercícios de propriocepção. Aqui são os movimentos que podem ser realizados. Vocês sabem que equipamento é esse que ela está em cima? Tem um nomezinho, vou dizer para vocês. O professor falou numa aula, só que eu esqueci. Alguém sabe? O nome desse aqui é chamado Bozu. Pronto, que é metade da bola suíça. Essa parte aqui de baixo, metade da bola suíça e o resto do disco. Bozu. E aqui seria já um trabalho funcional, né? Isso já seria tipo, já está bem recuperado. Só para recuperar a funcionalidade dele. Maravilha. Pronto, é isso. Terminou. Deixa eu só... Aqui.
Stars, Custom Balance Test, exato. Star Balance. Alguém tem alguma pergunta das meninas aí, ou alguém quer comentar alguma coisa a mais, ou tudo bem? Só para agora já falar mais um pouquinho, só para a gente fechar. E cada grupo, juntando todos os três, dá para a gente tirar uma ideia bem legal disso aí. Mas vocês, né? Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Sim ou não? Ou Não, silêncio? professor. Pode começar. Não, pode Beleza. falar. Então, deixa eu ir primeiro para das meninas aqui da Intosse. Aparece o slide aí para vocês? Sim, aparece. Sim ou não? E aí o que acontece aqui, né? Todos definiram bem aí, falando da entosse, tem imagens legais da parte anatômica. Não vou nem me preocupar tanto com isso, que todos os três slides tá, né, com imagens legais mostrando a inversão. Essa ficou legal para a gente ver os graus. Então, por exemplo, grau 1, eu tenho a distensão com microlesões e que tratamento conservador resolve. Grau 2 vai depender da lesão parcial, quantos por cento que está lesionado. Se eu tenho um grau, por exemplo, de 20, 30% só de lesão parcial, tratamento conservador possivelmente. Se eu já tenho um grau de quase 80%, 90%, já é cirúrgico possivelmente. E o grau 3 não tem condição, né, nenhuma, está rompido, tem que ir para o procedimento cirúrgico provavelmente. Mas ficou legal a imagem aí para a gente diferenciar. E aí entra nas condutas, que na grande maioria delas observa que tem trabalhos de equilíbrio, trabalhos em apoio unipodal, né, na sua grande maioria, né? Tanto é que na das minhas tem aqui apoio unipodal, nas outras tinha também. A questão do disco. Geralmente quando a gente pensa, né, ou você aprende, trabalho de equilíbrio, a gente pensa como? No geral, todo mundo, né? Vamos trabalhar com o disco, né? Com disco, balancinho, que seja. Só que às vezes a gente esquece que dependendo do paciente, aqui a maioria dos trabalhos de vocês foi com atleta, mas se você pegar um idoso, por exemplo, só o fato de fazer um agachamento ou o apoio unipodal, por exemplo, já vai trazer para ele bastante dificuldade, sem nada, só no chão. Tudo bem, pessoal? Só no solo já traz dificuldade. Aí, claro, numa progressão natural, evoluindo, você pode, né, utilizar os recursos do disco, né, como vocês botaram bem aí. Pode associar o disco com alguma atividade funcional, como foi dito aqui, então usar a bola para fazer um arremesso, se é um atleta de membro superior, né, que trabalha, exemplo, handball, basquete, vôlei, que seja. Isso aqui, esse sistema CAT está parecendo uma plataforma de, como é que chama? Esqueci. Não sei o que, vibratório agora deu branco. Que é um tipo de plataforma que vibra. Não sei se é o objetivo desse sistema CAT, mas é bom depois a gente ver. Mas é uma plataforma para desequilíbrio, né? E aí, observa também como que também trabalhar com tornozelo não precisa de grandes recursos. Na grande maioria dos exercícios que vocês também mostraram, além da terapia manual, tem muito exercício com faixa elástica, tem muito exercício simples, como agachamento, que não precisa de muito recurso. Deu para entender, pessoal? Então, quando a gente pensa, né, nessa ideia que a gente fala para vocês de um tempo para cá, de observar a tarefa do paciente, observar a função, como alguns colocaram a marcha, o agachamento aqui, o subir e descer a escada, ou trabalhar com o paciente num nível mais elevado, num degrau, num step, é para justamente estimular o tornozelo nas condições que o dia a dia ele vai ter que suportar as cargas em relação a baixar para pegar um objeto, para se agachar de alguma forma, subir e descer a escada, fazer dorsiflexão e flexão plantar. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá todo mundo acompanhando? Sim. Tudo bem? Conseguindo ouvir. Tá Sim, tranquilo. professor. E aí, o que Sim, acontece? professor. Só um adendo importante, assim, só complemento, na verdade, nessa questão das órteses, quando fala órtese, tornozelo e pé, que as meninas muito bem deram os exemplos aqui. Quando a gente fala em órtese, e se a gente for pesquisar os artigos de órtese, aí você vai ter diversas coisas. Você tem, por exemplo, como está nessa foto aqui das meninas, da conclusão, kinesiotape, que a galera usa. Existe as órteses que a galera simplesmente faz uma atadura, bota faixa e coloca esparadrapo, ou faz uma órtese de esparadrapo, propriamente dito, e tem essas órteses que as meninas citaram aqui. Aí vamos lá, evidência científica dessas coisas. Vai ter diferença de uma a outra? Sinceramente, pessoal, nenhuma. Então, por exemplo, se você faz uma bota de esparadrapo, você bota um enfaixado aqui,
vai ter tão bom resultado como essas órteses aqui. E o custo zero, né? Ou muito baixo, na verdade, do que você comprar um equipamento desse. O kinésio já não vai ter grande evidência. Estou falando de trabalho. A galera na prática usa? Usa. Aí você tem que levar em consideração se o atleta gosta ou não de utilizar. Mas fazer uma botinha rígida, pela literatura recentemente, se vê mais resultado. Então eu posso usar uma órtese rígida dessa forma como está na foto aqui. Então, essa, por exemplo, essa órtese Sports Turbo, os atletas de vôlei usam muito. Essa aqui, ó, da direita. Ou um tipo de tensor, né, como parece mais esses outros aqui, se utiliza. Mas, por exemplo, eu estou trabalhando numa situação que eu não tenho recurso nenhum para ter esses equipamentos. O que é que eu faço? Uma bota com faixa e esparadrapo. Tá tudo certo. Porque, inclusive, observa a conclusão aqui, ó. Os fisioterapeutas são aconselhados a usar ou a terapia por exercício proprioceptivo ou órtese de acordo com a preferência do paciente e sua experiência. Inclusive recursos. Se eu não tenho muito recurso, o que é que eu vou usar, pessoal? Mais barato. Concorda? Sim ou não? Inclusive porque não houve uma grande diferença de usar uma coisa ou outra. Então, assim, kinésio é um equipamento caro, as órteses vão ter um custo um pouco mais alto do que você usar, por exemplo, a bandagem rígida improvisada com faixa e esparadrapo. Ou só com esparadrapo. É só um toque, tá? Aqui falou órtese dessa forma. Você também poderia ver, talvez a gente poderia pesquisar depois, quem se interessa, utilização de palmilhas também, né? Você colocar dentro do sapato uma palmilha específica, que também é considerado órtese, para ver se tem alguma mudança em relação às entosses. Provavelmente tem algum estudo para ver a questão da análise e tal. O que eu fiz, por exemplo, no mestrado, foi um estudo usando palmilha, mas foi para ver o tronco, não foi diretamente para o pé. Mas eu sei que tem literatura falando. Geralmente, quando a gente fala de palmilha, o que é que eu vi nos estudos quando eu estudei na época, né, para fazer o mestrado? Geralmente, bons resultados a curto prazo. Então, num quadro agudo inicial, num quadro de curto prazo, vale a pena investir na palmilha. Palmilha agora, não estou falando da órtese assim, dessa forma. Mas os estudos ainda são muito de moderado a fraco, então não tem aquele estudo muito forte. E sugestões, na verdade, ó, como é isso, levar em consideração, ó, as preferências sua e do paciente, com cuidado também, certo? Mas eu queria comentar essa parte da órtese aí que as meninas botaram, mas tá bem legal. Aí, complementando o que as meninas fizeram, e as outras meninas, Lícia também e Jéssica no início, você tem, né, as outras aqui, Thaís, que também falaram bem da anatomia, todas com imagem legal, né, que dá para entender. E aí, passando isso, você vem, né, para a classificação, grau 1, 2 e 3, igualzinho. Aí, isso aqui é importante para a gente comentar, de avaliação para frente, que é o que você vai fazer na clínica, né, no atendimento. Então, o paciente chegou, o que é muito importante? A gente fazer isso que as meninas botaram aqui, e que vocês também, os outros grupos, comentaram. Inspeção, ou seja, analisar o tornozelo, ver se está ainda com edema, ver se tem algo roxo, vermelho, tocar, né, ou seja, palpação, para ver se tem a sensação de quente, né, que pode indicar o processo inflamatório ainda. Palpar os ossos para ver se dói. Palpar os ossos para ver se tem mobilidade. Fazer os testes de avaliação funcional, e aí inclui, quando tem aqui a avaliação funcional dos movimentos, já pode embutir também esses testes específicos associados. E, na verdade, quando a gente fala avaliação funcional, é botar esse indivíduo para fazer os movimentos, seja caminhando, que aí as meninas botaram bem aqui a questão da marcha, seja fazendo um salto, seja fazendo uma subida de escada, seja subir e descer no step, simular coisas que no dia a dia o paciente vai fazer. E pôr a musculatura que sustenta tudo isso em carga, para você ver se esse paciente sente ou não sente. Inclusive, pode usar esses mesmos dos testes como exercícios futuramente para reabilitação. O exame complementar, né, os exames em si, é muito mais para uma tirada de dúvida. Exemplo, qual o grau de lesão da entorse? Grau 1, 2 ou 3? Teve ruptura mesmo? Não teve? O exame vai me tirar essa dúvida. Mas eu posso tratar um paciente com entorse tornozelo sem precisar do exame. Dá para tratar. Agora, sabendo o grau que ele tem, me dá uma segurança maior. E aí vem com os testes especiais, né? Vamos botar específico. Não tem nada de especial, mas específico como a menina botaram. O de gaveta, mais é para ver instabilidade, né? Tanto posterior ou anterior, dos ligamentos que vocês botaram lá nas fotos anatômicas. Que é um teste que você faz, né? Para ver se tem instabilidade ligamentar. Que pode ser um fator que faz esse tornozelo ter o que a gente chama de recidível de lesão, que é ter novas entorses. Certo? Tudo bem, pessoal? Todo mundo acompanha?
Sim ou não? Tudo Sim, bem, sim. professor? Sim. E aí, eu tenho também os outros testes, aí sim, chamados funcionais. Teriam vários outros para panturrilha, para você ver, né? Testes ortopédicos ditos. Na ficha de avaliação que vocês têm lá da clínica, tem alguns testes ortopédicos. Mas o que eu acho hoje como mais rico de informação é você partir para testes como esse que as meninas sugeriram no Balance, Star Balance. Esse é um. Existem outros. Por exemplo, tem um teste chamado Y-teste, que segue a mesma linha do Balance. Tem um teste chamado Step Down, que é sobre o step fazer um agachamento unipodal. Tem o próprio agachamento unipodal que apareceu nas fotos de vocês aí, que nos artigos vão estar como Single Leg Squat, que é o agachamento unipodal. Mesma coisa. Tem um drop vertical jump, que seria um salto, né, na vertical. Você pode também testar porque assim, como é que eu testo o tendão do tendão patelar, né, que está relacionado com a entorse do tornozelo? Como é que eu testo os tendões ali? O salto pode ser um tipo de teste legal também. Aí o que é legal de ver nesses Star Balance, como as meninas botaram, é o seguinte: além de ver o alcance máximo que a perna que está solta, né, consegue, você também consegue ver muita instabilidade de tornozelo no pé que está no centro. Ver instabilidade de joelho, instabilidade do quadril, do tronco, tudo isso tem que estar em análise durante o teste também, certo? Hoje em dia, na literatura, são testes recomendados, esses testes chamados funcionais. E aí eu entro com as intervenções, que é o quê? Treinar o gesto, certo? Né? No caso da marcha, como vários de vocês falaram. A própria terapia manual vai entrar muito bem no quadro agudo, principalmente, muito bom. Aí pode ser diversos tipos de terapia manual. Aí, claro, vai depender do que você quer corrigir. Corrigir a articulação talocrural do tornozelo, a própria tíbia, os ossículos navicular, tem técnica, cuboide. Para cada osso tem técnica, né? Tem método específico que trata isso. E aí depois não tem remédio melhor, exercício. Desde força até propriocepção, equilíbrio, tudo, né? Que a gente vai precisar no dia a dia. Então, tudo que vocês botaram aqui, isométrico, exercício, né? Ou seja, só são variações, né? Várias que cada grupo mostrou. E aí tem a questão de usar uma prancha inclinada, o disco para percepção, diversas formas. Uma faixinha elástica dá para fazer muita coisa, porque dá para trabalhar tanto ativo, o paciente fazendo, como passivo, você segura. Mas assim, passivo que eu digo, você segura, mas o paciente faz. Então, por exemplo, trabalhar dorsiflexão, flexão plantar, inversão e eversão. Mas é bom a gente visualizar essas imagens, de maneira geral, em cada grupo que mostrou, inclusive para quando vocês estiverem no atendimento, surgir a criatividade e a ideia dos exercícios, que às vezes falta para a gente. Mas todos os exercícios ótimos aqui. E observa quando a gente bota algo específico para vocês pesquisarem, um artigo ou algo assim, você fica com a visão mais específica daquele tratamento, do que ficar algo muito aberto. Não sei se vocês perceberam isso também. Aí aqui exemplos, né, de uso de faixa elástica, um exercício que vários de vocês botaram, né, apoiado na parede, fazendo meio que um alongamento, trabalho de mobilidade, e os próprios discos, Bozu, etc. Né? Aqui um tapetezinho, né, mais alto. E aqui no treino de acessório motor, treinando várias plataformas diferentes. Eu tenho o balancim, que é esse aqui da direita, tenho o disco para percepção de madeira e ainda o de borracha. São várias superfícies. Cama elástica também numa fase mais evoluída. O que é que a gente precisa entender só depois, pessoal? Em que fase eu vou colocar cada coisa dessa? O cara que chegou num quadro agudo, muito recente, tá com muita dor, eu vou botar o cara numa cama elástica? O que é que você acha? Não. Não vou começar logo aí. Diminuir a dor. Mas depois que ele diminui a dor, ele já tem uma força muscular melhor, e você precisa dar estímulo para ele mais ainda, eu colocar na cama elástica é viável. Então, assim, na verdade, daqui para frente, o que a gente espera na cabeça de vocês é que vocês comecem agora a organizar as condutas numa sequência lógica. Não é que vocês não sabem da conduta, muitas vezes vocês já sabem o que tem que fazer, o que falta é só organizar as ideias. Certo? Aqui o Bozu. E, obviamente, como vocês estão falando indivíduo atleta, e mesmo que não fosse, se fosse um indivíduo trabalhador comum, expor ele gradualmente aos exercícios. Então, fazer depois circuitos pliométricos, circuito funcional. Ó, observa que tem uns elementos aqui para o cara saltar aqui. Ó, então, vai treinar salto, deslocamento lateral, ou seja, botar o indivíduo para fazer movimentos que no dia a dia, quer ou quer não, vai acontecer. Certo? Alguma dúvida disso, pessoal? Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo bem aí?
Tudo certinho, Manda aí pra professor. nós. Oi. Não sei se foi Rafa aí que ia falar alguma coisa. Professor. Não, eu disse tudo certinho, professor. Ah, tá. Tudo bem. Beleza. Eu pensei que ia vir alguma coisa. Porque assim, alguém falou tudo tranquilo, depois falou professor mais longo, eu pensei que era alguma coisa. Beleza, então. Então é isso, pessoal. Veja que a gente consegue ser específico e ao mesmo tempo potente quando a gente sabe. Veja aí que, por exemplo, um mito que talvez aí vocês tenham na cabeça, né? Eletroterapia, principalmente a parte da eletrotermifoto, ultrassom, por exemplo, foi testado em alguns estudos aí, não foi bem recomendado. Então, assim, até que ponto a gente vai pegar o paciente que tem uma entorse de tornozelo e todo o atendimento que ele vai para lá vai fazer ultrassom no joelho, no tornozelo dele? Será que vale a pena isso? Será que, tipo assim, vai surtir o efeito mesmo? Uma coisa é, primeiros dias, o paciente, tipo, torceu o pé ontem, ele chegou hoje, você pode fazer talvez ultrassom? Beleza, no início. Mas passou já 15 dias, já está em um mês já de tratamento. Vale a pena ficar insistindo na eletrotermifoto? Talvez não seja tão interessante. Talvez a CRIO apresente um pouquinho mais de efeito nos estudos e talvez você usar o quente da piscina, botar o cara para fazer um trabalho na piscina, vale a pena também. Mas eu não sei até que ponto botar o cara no TENS, fazer um laser, vai ter efeito principalmente no quadro crônico. Vocês conseguem entender? Isso é que é legal da gente discutir. Pessoal, vocês estão ouvindo? Tem alguma pergunta? Sim, professor, tranquilo. Fica à vontade para, se não entender, a gente repete, porque entenda. Aqui a gente está falando do aprendizado de vocês, tá? Isso é algo para você usar no dia a dia profissional, não só da clínica escola, quando tiver os atendimentos de novo, mas sim no dia a dia futuro. Se vai atender alguém, se você tem um norte desse, você já sabe. Talvez por esse caso aí, o ultrassom não é mais indicado é tal coisa, terapia manual, exercício. Você já vai com um norte na cabeça. Certo? Professor, uma pergunta. Manda, pode chegar, diga aí. Quem tem joelho em valgo tem maior índice de ter uma entorse de tornozelo? Não vou te dizer assim, uma relação direta. Na verdade, assim, o que é visto na avaliação biomecânica? Se a gente pegasse os 7 que tem aqui, as 7 pessoas, ou muitas pessoas para avaliar tornozelo, joelho e quadril, a grande maioria das pessoas, quando vai fazer um agachamento unipodal, quando vai fazer um salto unipodal, um salto vertical, que é o drop jump, né? Quando vai fazer esses movimentos, o agachamento tem uma tendência natural, não são todas as pessoas, mas muitas, de ter o que a gente chama de valgo dinâmico, o joelho que vai para a linha média. Vão ter pessoas que, pelo contrário, vai ter o movimento para fora, que é o chamado varo dinâmico. A grande maioria tem um valgo. O que acontece nisso é o seguinte, se vê muito na avaliação como disfunção, mas não necessariamente todo mundo que tem valgo vai ter entorse de tornozelo, por exemplo, e todo mundo que tem valgo dinâmico vai ter fraqueza do quadril, ou vai ter alteração no quadril ou no joelho. Não existe essa relação direta. O que se observa tem muita coisa. Aí existem linhas de pessoas que dizem assim, não, tem que corrigir isso. E existem linhas de profissionais que dizem assim, vamos ver a necessidade real de corrigir. O paciente tem dor? Não tem? Isso realmente está causando sobrecarga? Dá para entender, Alice? Sim, professor, A obrigada. gente tem que pesar individualmente, mas assim, na grande maioria das vezes vai ser importante você estimular, por exemplo, o fortalecimento do quadril, sem dúvida. Então, os músculos rotadores de quadril, né, os glúteos, glúteo médio, glúteo máximo, excelente. Tem que estar na tua conduta. Porque são esses que desestabilizam e causam esse valgo, certo? O Certo. físio resolve valgo... Pergunta da Jéssica, aproveitando, não sei se eu entendi. O físio resolve valgo ou varo, professor? Como assim resolve? Só não entendi o resolve. O que quer dizer aí o resolve? Resolve é que Eu corrige, acho que ela seria quis isso? dizer corrigir, professor. O desvio. Eu acho que ela quis Não perguntar sei se isso. ela botou isso. Tá. Em relação ao desvio, quando corrige, você tem que ter muito cuidado com o seguinte. Primeira pergunta que a gente tem que jogar para você refletir. É só uma reflexão, tá, pessoal? Primeiro, tem necessidade de corrigir esse valgo varo? Todo mundo? Porque, entenda, as pessoas vão ter variações anatômicas. Até que ponto a gente vai mexer na postura? Já se viu em vários estudos de várias patologias, lombar, etc., joelho, tornozelo, quadril, que a postura pode ou não
ter uma relação direta com as dores, mas não é comprovado 100%. Pelo menos recentemente tem uma corrente forte aí dizendo que assim, as alterações de postura não necessariamente vão ser a principal causa da dor. Elas são consequências, vai ter lá a alteração. Até que ponto eu tenho que pegar um cara que tem um valgo de joelho muito grande e tem que alterar? Isso aí. Só quando isso realmente for muito grande ao ponto de causar muita dor, muito desconforto, a gente pensa em mexer. Mas não é assim. Por exemplo, se eu pego 10 pacientes com um valgo alterado, eu tenho que mexer nos 10? Não necessariamente. Deu para entender, Thaís? Tu ia perguntar alguma coisa, eu acho. Eu ia falar isso mesmo. Vai depender. Porque assim, senão a gente fica numa neura. Ah, vamos pensar no membro superior. Ah, eu tenho, sei lá, pacientes com dor no ombro. Todos eles vão ter discinese escapular? Possivelmente a grande maioria. Será que eu tenho que sempre trabalhar discinese escapular? Ou às vezes assim, porque quando o termo discinese ou discinese escapular é quando eu tenho uma desarmonia dos movimentos da escápula. Se a gente pegar quase que 90 ou 100% das pessoas, elas vão ter uma leve diferença de um lado para o outro. Você entende? Até que ponto eu tenho uma desarmonia no movimento, é necessário fazer uma intervenção postural e uma correção nesse sentido. Talvez só o fato de fazer exercício cinesioterapêutico, de mobilidade, de força, já seja suficiente para melhora. Melhora quando eu digo funcional, pessoal. Não que algo que está assim vai voltar para o lugar. Dá para entender essa diferença? Sim ou não? Sim, existe duas linhas muito fortes aí na físio em si. Uma, não, trabalha postura, a galera que trabalha com postura. Mas o que é que foi visto, na verdade, durante anos e anos? Isso aí, pesquisa leva muito tempo. Que talvez a postura não seja o cargo-chefe ou a principal causa que está causando o problema e a lesão. Pode ser um fator a mais, mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem indivíduo que não vai precisar ficar preocupado o tempo todo em corrigir valgo, corrigir varo, cifose, lordose. Com os próprios exercícios, o paciente já vai ter uma melhora global da postura, sem você estar focado. E quem disse também que talvez isso seja a causa inicial do problema? A gente tem que se preocupar muito com o seguinte: quem que está causando a dor ou a entorse ou as recidivas no tornozelo? Primeira pergunta. E a partir disso, montar um trabalho preventivo. Você ouve muito esse termo, né? Trabalho preventivo. Como é que eu monto um trabalho preventivo? Com exercícios específicos. Quero que vocês mostraram para a gente aí. Muita coisa que vocês mostraram para aqui nos slides pode servir como trabalho preventivo, inclusive. Vocês conseguem entender isso, sim ou não? Sim. Todo mundo? Também Sim, não estou professor. dizendo assim, Thaís ou quem, né, perguntou do VARO foi Jéssica. Tipo assim, nunca mais vou trabalhar postura, não é isso. Mas você precisa ver a real necessidade. Eu vou te dar um exemplo meu. Quando eu fiz o curso de osteopatia, a gente tem um módulo de postura em que a gente aprende a confeccionar palmilhas. Eu trabalho com isso. Mas, por exemplo, na época que a gente fez, aí o aluno pode sair com aquela falsa impressão assim, então quer dizer agora que todo mundo que vier para mim com postura eu vou palmilhar, porque o problema está no pé. A gente pode afirmar dessa forma, pessoal? Não pode, porque assim, vão ter pessoas que têm alteração postural e o problema não é no pé, pode ser no olho, pode ser a boca, pode ser uma cicatriz, pode ser outra coisa. E vão ter pessoas que realmente é o pé, e aí vai ser indicada a palmilha. Vocês conseguem entender isso? E vão ter pessoas que nem vai ser problema postural, vai ser problema articular, fortalecimento, ou mesmo estresse, alimentação, qualquer outra coisa. Lembra que o paciente ele é ele é complexo. Ficou claro isso? Sim ou não? Ficou Tá claro. Sim, aí, professor. Jéssica, todos? Beleza. Tá? Por isso que é sempre bom discutir, porque a gente nunca sabe. Se eu pego 10 entorses de tornozelo, pode ser que os caminhos sejam diferentes e a evolução seja diferente. Deixa eu só mandar para cá, vou mandar também lá no grupo do WhatsApp, mas já para vocês verem. A atividade da próxima semana, dessa vez, né, nessa vez eu pedi para cada grupo, né, cada dupla pegar um artigo. Dessa vez o que é que eu vou fazer? Vou mandar para vocês aqui um artigo em comum para todo mundo. Um artigo falando sobre, uma diretriz, um guideline, falando sobre reabilitação de LCA, na atualidade de LCA. E aí o que eu gostei desse material, para passar para vocês, que ele além de ser bem direto e explicar bem direitinho cada fase, tudinho, né, ele também é ilustrado, tem figuras no artigo. Então ajuda vocês, inclusive, a pensar nos exercícios para vocês botarem nos slides. Ou se alguém fizer slide semana que vem. Acabei de botar aqui no chat.
Aí o que eu queria? Que dessa vez vai ser uma discussão mais geral, que todo mundo lesse o trabalho. Pode ser da mesma forma assim, cada dupla de novo montasse seu mini resumo, pode ser para facilitar, mas que a discussão fosse mais geral, focada nesse texto. Esse texto, claro, se alguém quiser pegar outros conteúdos de outro lugar, sem problema. Geralmente, como Rafa e Thaís pega de outros materiais também, não tem problema. Eu estou colocando esse para ser um artigo base da nossa discussão, certo? Que é um texto específico de LCA. Combinado, pessoal, então? Que é uma coisa que também aparece muito na traumato-ortopedia. Você vai pegar muita lesão de ruptura do ligamento. E principalmente de joelho. Por conta dos movimentos de rotação, etc. Certo, pessoal? Então, eu mandei já um específico aí para a gente discutir semana que vem. Lembrando que a gente deve ter ainda mais semana que vem. Fora a semana que vem, mais 2 encontros para fechar, eu acho. Que dia 7, se eu não me engano, é o último dia, 7 de julho. Então, a gente tem o próximo semana, discute esse artigo, tem mais uma aula e depois o último é o fechamento. Certo? Certo, Perguntas? professor. Ok, Dúvida? Oi? Tudo ok. Ok. Tá, pessoal? Então eu vou botar esse artigo também lá no grupo. Aí vocês veem como traduz ou não, ou se junta, mas de preferência pode manter, inclusive, as mesmas duplas. Claro, se na hora da apresentação um grupo falou tudo ou não, um vai complementando o outro, não tem problema nenhum. Esse grupo aqui é tranquilo, todo mundo, né, no geral, está bem aí. E é mais para a gente discutir o tema lesão de LCA, ruptura, né? Pós-ruptura. Que é uma coisa que também aparece muito na traumato-ortopedia. Certo, meu povo? Certo. Alguém tem alguma pergunta do Ok. encontro de hoje ainda? Não, professor. Não. Esclareceu. E é isso, então. Espero que esses encontros, no geral, por mais que não está sendo presencial, esteja dando para abrir os olhos para vocês nessa área de traumato, nas possibilidades. Tem muita possibilidade, né, de tratamento. Inclusive porque a gente não sabe a realidade futura, né? Se você vai atender domicílio, como é que vai ser. Se você for atender domicílio, por exemplo, muito desses exercícios aí vai lhe ajudar muito para patologia de membro inferior, né? Os exercícios de equilíbrio, de força, etc., você vai utilizar muito. Então, esse resgate desses exercícios dentro do tratamento e de forma mais específica, eu acho fundamental para cada patologia. Por isso que eu pedi para vocês pesquisarem dessa forma. Tá bom? Não sei o que, é que vocês acham, se estão gostando ou não. Mas a ideia é somar nesse ponto. Certo? certo, Certo. professor. Então, é isso.